és, e quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Oh, meu Deus, nunca falhará. Dia 1 de 40 dias. 40 dias com Jesus. Compartilhem essa live, sejam evangelistas do Senhor. Eu sei que chegará. Aleluia. Glória a Deus. Diante dos meus olhos. Shalom, paz do Senhor, pastora Zete. Que alegria de ter aqui nessa live. É o primeiro de 40 dias. 40 dias com Jesus. Deus possa edificar a sua vida através dessa live também, em nome de Jesus. Aleluia, saudade de vocês. Em breve estaremos aí para glorificar o nome do Senhor Jesus, todos juntos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o tema dessa live vai estar lá em Mateus, capítulo 4, versículo 12 ao 17, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom. Paz do Senhor, evangelista Mário Vitor, tudo bem? Glória a Deus. Estamos todos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Tô aprendendo ainda a mexer um pouco aqui com o Instagram, tá? Tenham um pouquinho de paciência, mas aos poucos a gente vai melhorando. Estamos aqui fazendo um propósito com o Senhor, alcançando vidas, trabalhando. A palavra do Senhor vai nos trazer o entendimento e ela nos ensina dizendo que a obra do Senhor é tão grande, mas hoje em dia faltam ceifeiros, pessoas que estejam dispostos a trabalhar, mesmo que seja da sua casa, mesmo que seja dentro do seu trabalho, sabe? Nós precisamos entender que Deus vai usar cada um de acordo com o seu chamado, com o propósito que Deus tem na sua vida. E nós precisamos ter a maturidade de entender que o Senhor, Ele tem levantado cada um dentro do seu chamado. Mas vamos lá que nós temos um tema para essa live. Mateus, capítulo 4, versículo 12 em diante. E o Senhor vai falar com cada um de nós, amém? Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Conforme o pessoal vai entrando, o pessoal vai recebendo, depois o pessoal assiste, eu vou deixar aqui marcado. Perdão. Eu vou deixar aqui marcado, salva essa live, para que todos possam participar. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer: E ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Versículo 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz,
E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar pela sua vida em nome de Jesus? Senhor, nós queremos te glorificar e pedimos a ti, Senhor. Abre o entendimento dos teus filhos, Senhor. Abre o coração deles para que eles possam receber, para que eles possam praticar a sua palavra, Senhor. Que seja o primeiro de possam estar vivendo um chamado, vivendo um novo tempo, vivendo o arrependimento, vivendo a transformação dentro das suas vidas, Pai. Que os teus filhos possam aprender, Pai, as tuas escrituras e tatuá-las, escrevê-las na tábua do coração deles, para que eles possam viver a plenitude daquilo que o Senhor tem. Senhor Espírito Santo, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa trabalhar sobre cada lar, sobre cada família. Senhor Espírito Santo, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa colocar sobre cada um de nós, Pai, a Tua unção, um revestimento, Pai. Serão 40 dias onde nós estaremos sendo lapidados pela Tua palavra, onde o Senhor terá a liberdade de trabalhar em cada coração. Vidas voltarão para testemunhar, Senhor, que foram libertos, que foram curados, que foram restaurados, que lares foram reconstruídos. Senhor, que cada um começou a entender o propósito do teu chamado. Senhor, em nome de Jesus. Pai, a sua palavra foi lida e a tua palavra nos ensina que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, Senhor, e a verdade está na sua palavra. Fica conosco, Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia. Vamos estar aplicando Mateus capítulo 4, versículo 12 até o versículo 17. Nós precisamos entender que esses 40 dias nós vamos abordar. Esses 40 dias vão ser 40 dias que o Senhor vai lapidar áreas em nós. Vão ser 40 dias onde o Senhor vai trazer sobre nós o entendimento e o chamado de cada um, para que nós possamos entender e viver de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele chamou a todos, mas Ele escolheu, ou seja, Ele escolheu pessoas que estão dispostas a viver um compromisso, pessoas que estão dispostas a estar segundo a vontade dEle. Ser um homem e uma mulher de Deus, ser uma mulher que caminha segundo a palavra do Senhor não é fácil. Estar embaixo de uma promessa e viver um chamado do Senhor não é fácil. É por isso que muitos são chamados, mas poucos foram escolhidos. Quem foram os escolhidos? Quem está disposto a sacrificar, a se arrepender, a pedir perdão pelo que não fez, a pedir perdão pelos pecados que carrega, a se arrepender verdadeiramente, genuinamente. Vivemos em um tempo onde as pessoas já não carregam isso. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, Ele veio para nos trazer a salvação. João Batista estava antes pregando sobre Jesus, pregando sobre o arrependimento. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 12 que João Batista tinha sido preso. E então Jesus se retirou para Galiléia. Se a gente for estudar sobre esse texto, a gente vai ter a ideia de que Jesus, ele estava ali trabalhando no reino do Senhor, fazendo o que ele veio para fazer, para trazer-nos o arrependimento. Ele começou a pregar e ele começou a dizer, olha, se arrependam, é chegado o reino dos céus. E eu vejo muitos de nós dizendo, mas eu já escutei a minha avó falando que Jesus estava voltando, eu escutei a minha tia falando, eu escutei a minha mãe falando. Nós precisamos entender que na eternidade o tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia vai nos trazer o entendimento que Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 1 ao 2, ele dizia, o povo estava em trevas e viu uma grande luz.
Nós precisamos entender que naquele período que Jesus foi para Galileia, ele foi participar com os gentios, ele estava ali pregando, era uma região desprezada. Era uma região onde, espiritualmente, as pessoas estavam vivendo em trevas. Irmão, não vai achando que Jesus quer te levantar para pregar para quem é crente. Que Jesus está te levantando para você querer ceifar a igreja de alguém. Jesus te levantou para você alcançar vidas verdadeiramente. A Bíblia vai nos trazer o entendimento que é frutos e frutos permanentes, ou seja, vidas que realmente vão estar no caminho do Senhor verdadeiramente transformadas. Nós precisamos entender que cada igreja que se abre é o reino de Deus que avança, cada ministério que é levantado são vidas que vão ser alcançadas. Só que Jesus está nos convidando ao arrependimento nessa manhã. Para vocês é manhã, para nós aqui já é tarde, fim de tarde. Mas nós precisamos entender que é complicado. Tem pessoas que acham que estão vivendo em luz, mas estão vivendo na escuridão. Por quê? Porque não abandonaram o pecado. Porque estão vivendo sem uma direção do Espírito Santo. Estão vivendo em escuridão, por quê? Porque não mudaram a sua mente, não mudaram o seu comportamento, não mudaram a sua forma de viver. E o Senhor Jesus, através dessa palavra que no livro de Mateus é bem claro, lá no versículo 16 vai dizer, o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E os que viviam na escuridão e na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ei, ninguém se arrependeu se não houve mudança. Isso inclui todos nós. Arrependimento genuíno é aquele que te exige transformação. É aquilo que te muda de um caminho para o outro. É aquilo que transforma a sua mente, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de realizar as coisas. Aquele que agredia já não agride mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que fumava não fuma mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. A libertação, elas são para nós, para os filhos, para os servos, para aqueles que estão arrependidos, para aqueles que desejam viver uma vida transformada. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar sobre metanoia ou métanos, que é a mudança e a transformação. É uma mente, um entendimento literalmente transformado. É uma mudança de rumo. Nós precisamos entender que às vezes nós falamos que nos arrependemos, mas se não houve mudança na nossa vida, ainda não vivemos o arrependimento genuíno, como a palavra nos ensina. Esses 40 dias vão ser 40 dias de despertamento à sua vida. É 40 dias para quem tem fome, é 40 dias para quem tem sede espiritual de uma transformação. E entenda, uma vez que nós caminhamos com Jesus, nós temos tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento. Nós precisamos entender que é o Senhor trazendo sobre nós o significado do que é um arrependimento verdadeiro através dessa palavra. E arrependimento não é você sentir remorso. Não é você sentir culpa emocional. Arrependimento não é você ficar se culpando. Arrependimento é mudar aqui. É mudar aqui. É mudar no nosso dia a dia. É mudar nas áreas que a gente tem dificuldade. É colocar diante de Deus, sim, mas nós fazemos o nosso papel de nos transformar. Se você sabe aonde é a sua deficiência, se você sabe aonde você tem a dificuldade, irmão, é uma escolha minha e sua voltar a fazer o que Deus já nos libertou, ou permanecer transformados, arrependidos, mudados. Arrependimento não é você ficar se lastimando, vitimizando, chorando por algo que você tem o poder de mudar e não mudou. É a mudança radical da nossa mente. É uma mudança de direção de vida. É realinhamento com Deus. É a conversão interior que vai gerar em nós frutos exteriores.
Você lembra antigamente quando alguém falava, eu recebi de Deus, eu aceitei Jesus e eu recebi do Senhor uma nova direção, eu recebi de Deus uma transformação na minha vida. Quando a pessoa virava crente, todo mundo respeitava. Hoje em dia, quando você fala que se torna um cristão verdadeiro, as pessoas olham e falam, durante quanto tempo será? Por quê? Porque o arrependimento vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de ver. O arrependimento vai transformar a sua vida. A Bíblia vai dizer que o povo que estava em trevas agora começam a ver a luz. O arrependimento tem algumas áreas da nossa vida. É intelectual, primeiramente. Romanos 12:2 vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É bíblico, irmão. Lá em Romanos 12:2 vai estar escrito isso. Nós, quando nos arrependemos e nos convertemos, recebemos de Deus uma transformação na nossa mente. Aquela mente que antes era promíscua, prostituta. Aquela mente que maquinava o mal. Aquela mente que queria destruir vidas. Uma vez que se arrepende em Jesus, aceita Jesus e começa a se arrepender, um arrependimento genuíno, ela começa a ser transformada. Aquilo que te levava para longe da presença do Senhor, já não te leva mais. É um arrependimento que transforma a nossa mente. Ou seja, o arrependimento primeiro é intelectual. Romanos 12:2 vai dizer exatamente isso. É sobre nós transformarmos a nossa mente. Segundo arrependimento, é moral. É o abandono do pecado. É a mudança de comportamento. É aquele que se prostituía e deixa de se prostituir para procurar um trabalho digno. É aquele que mentia e para de mentir e assume a responsabilidade do que precisa ser assumido. É aquele que antes vivia na pornografia e agora entende que o seu arrependimento tem que ser moral. Tem que aparecer na prática. Que o seu comportamento tem que ser diferente. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 30, vai dizer: convertei-vos e afastai-vos de todas as vossas transgressões. Temos que tomar cuidado, porque nós vivemos em uma linha tênue entre o pecado e a transgressão. Nós precisamos entender que, fora Deus mudar a nossa mente, agora nós precisamos trazer isso para fora, nas nossas atitudes. Nós precisamos trazer o arrependimento genuíno, não só no nosso intelectual, como em Romanos 12, que diz, transformai-vos pela renovação da nossa mente, mas agora na nossa moralidade, no nosso dia a dia, trazendo a transformação em nós de abandonar o pecado e mudar o nosso comportamento, como em Ezequiel 18:30. Que vai dizer, e eu repito, convertei-vos e afastai-vos de todas as vossas transgressões. Ei, mudar a sua moral, mudar a sua moralidade, mudar o seu dia a dia, se afastar do pecado e de tudo que te leva ao pecado. Eu vejo gente dizer assim, olha, eu saí da droga, mas eu posso beber e tá tudo bem. Irmão, quem bebe, fuma. Quem fuma, se droga. E assim vai. A Bíblia vai nos ensinar que um pecado, um abismo vai chamar outro. Então nós precisamos entender que arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro, ele vai trazer 4 características. Citamos 2. A intelectual, em Romanos 12:2. A moral, em Ezequiel 18:30. E a espiritual, que é o retorno a Deus. A restauração da comunhão. É quando você para de passar mais tempo na internet para ler a palavra, para orar, para ter louvores na sua vida. É quando você começa a viver a experiência de intimidade com Deus. Sabe, quando nós nos convertemos, que nós começamos a colocar diante de Deus coisas e o Senhor tem o cuidado com detalhes na nossa vida. O Senhor traz detalhes, por quê? Porque Ele quer mostrar a comunhão que Ele tem conosco. Quando a gente realmente se arrepende, quando a gente muda.
Entenda, tem pessoas que estão dizendo, eu estou ouvindo a voz de Deus, mas tá com a mente da mesma maneira quando aceitou Jesus. A mesma mente maligna, perversa, tá com a sua moralidade, vivendo o pecado, vivendo as mesmas coisas que vivia quando estava no mundo. Então não se arrependeu. Uma pessoa arrependida, ela vai ter a mudança na sua mente, ela vai ter a mudança na sua vida, ela vai abandonar o pecado, ela vai mudar o seu comportamento. E agora nós vamos ter a mudança espiritual. O arrependimento genuíno traz a espiritualidade em nossas vidas, a restauração de comunhão. Joel capítulo 2, no versículo 13, vai dizer: rasgai o vosso coração e não as suas vestes. A Bíblia também vai nos dizer: hipócrita, vós que me adora com seus lábios, se o seu coração está longe de mim. Ei, Deus não quer sacrifícios humanos, mas verdadeiros. A nossa mente cativa ao Senhor. A nossa vida cativa ao Senhor. Uma intimidade e comunhão. Deus quer tratar no dia de hoje com a sua igreja. Nesses 40 dias, o arrependimento verdadeiro. Que vai mudar a sua forma de entender. Que vai mudar a sua mente. Que vai mudar o seu dia a dia. E que vai te trazer comunhão e restauração diante de Deus. Joel capítulo 2, no versículo 13, vai deixar bem claro: olha, Deus não quer que você rasgue as suas vestes, mas sim o seu coração. Deus está falando conosco através da sua palavra o quê? Olha, você não precisa mostrar para os outros, mas você precisa trazer um coração sensível, transformado. A sua mente agora está conectado com o seu coração, e o seu coração agora está conectado com a sua forma de viver. Vivemos em um tempo que líderes mentem coisas pequenas e acham que está certo. Não, irmão. Eu aprendi diante de Deus que mesmo que se a gente for passar por algum processo, mesmo que a gente for perder, a gente tem que pregar a verdade, viver a verdade, carregar a verdade em nossas vidas, no nosso dia a dia. Quer conhecer uma pessoa espiritual? Caminha com ela. Vê o que ela vai fazer no seu dia a dia. Qual é a presença que ela carrega? Se ela teve uma transformação de mente, se ela teve uma transformação no seu dia a dia, se ela deixou o pecado. E detalhe, a Bíblia vai dizer: convertei-vos e afastai-vos de todas as vossas transgressões. Ei, irmão, a gente tem que ter uma mudança na nossa vida e se afastar daquilo que realmente o Senhor já tirou de nós. Se você sabe as áreas que você cai, por que você retorna nelas? Então nós passamos por 3 áreas que o arrependimento nos instrui através da palavra a mudar. Nós precisamos trazer o arrependimento na nossa mente, o arrependimento no nosso corpo e o arrependimento espiritual. Por último, nós precisamos citar sobre algo muito importante aqui. Sobre o arrependimento existencial. É a mudança da nossa identidade com Deus. Quando você consegue romper os 3 primeiros princípios do arrependimento, nós conseguimos chegar em uma fase, que é a fase de receber de Deus a identidade, uma nova orientação de vida. É onde nada do passado vai afetar o seu presente e te impedir de alcançar o futuro profético que Deus tem para a tua vida. O futuro ministerial para a sua casa. O futuro ministerial para a sua família. Nós precisamos entender que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa mensagem já tinha sido pregada, irmãos, por João. João estava dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E sabe o que acontece? A gente escuta sobre arrependimento a vida toda. Vai ter pessoas que vai passar por essa live que já está há 10, 11 anos na igreja. Tem umas que está há 2, 3 anos, tem outras que estão há meses, tem pessoas que estão há mais tempo. Mas ainda não mudou a sua mente. Não mudou a sua prática diária.
Não tem comunhão com o Senhor, Espírito Santo. Já não sabe o que é ter espiritualidade mais. Já não tem comunhão com o Senhor. E agora, já está naquela fase que nem identidade tem mais. Deus está dizendo, eu quero te dar a sua identidade novamente. O arrependimento na presença do Senhor vai te trazer a identidade. Você não precisa ter a unção dos outros, você não precisa ser igual aos outros, você não precisa ter um ministério igual aos outros. Deus está dizendo, quando você passa pelo arrependimento genuíno, você recebe dele uma nova identidade. Aleluia. É a identidade aonde você vai encontrar o que Deus quer de você. É a identidade aonde você vai encontrar o chamado que Deus depositou sobre a tua vida. É a identidade de que o Senhor vai trazer sobre a sua família um novo tempo, onde você vai conseguir coordenar a sua casa em retidão ao Senhor. É a identidade de filho, de filha. Arrependimento verdadeiro é aquele que vai transformar a sua mente, a sua moralidade, o seu espiritual e agora a sua existência, recebendo uma orientação de vida. Esses 40 dias têm como objetivo para nós uma jornada de libertação e transformação de vida. Quantos de nós chegamos agora e estamos estagnados? Quantos de nós, muitas das vezes, vai passar por essa live frustrados? Dizendo, Deus, por que eu não consigo romper? Por que eu não consigo alcançar? Por que eu não consigo viver algo especial? E o Senhor está dizendo para nós, porque infelizmente você ainda não se arrependeu genuinamente. Mas chegou o tempo e é hoje. Deus está dizendo ao seu coração hoje. Mude a sua mente, mude a sua moralidade, mude o seu espiritual para ter comunhão com o Senhor. Deus está te dando uma nova identidade, uma nova orientação. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Os teus pecados, Deus já não se lembra mais. Não permita que pessoas, que situações traga aquilo que Deus já te libertou. Geralmente, quando nós vamos para Cristo, nós vamos totalmente revoltados, atribulados, endemoniados. E aí chega em um momento onde a sua vida estagna. Por quê? Porque você começa a voltar a ter a mesma mente de quando você se converteu. Porque se der na minha cara, eu vou lá dar também. Porque se alguém falar, eu vou lá falar também. E Deus está dizendo, pare de se justificar. Um servo e uma serva de Deus que tem como objetivo o céu, a identidade de Deus, não precisa voltar a viver as coisas do seu passado. Não precisa querer ser usado como os outros. Deus tem uma unção para você. E Deus, durante esses 40 dias, quer te fazer enxergar, caminhar ao lado de Jesus, ter comunhão com Jesus, se arrepender verdadeiramente. Olha o que a Bíblia vai dizer. Lá em Mateus capítulo 3, no versículo 2, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É a continuidade do que João já estava pregando. Arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Se eu e você não se arrepende, irmão, nós não conseguimos entrar no reino dos céus. Nós não conseguimos. Lá em Mateus capítulo 5 vai falar sobre o sermão do monte e vai dizer, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Leia lá depois. Vai falar sobre nós voltarmos o nosso coração verdadeiros ao Senhor. Você passa por um arrependimento, não em palavras, mas na sua forma de viver. Vivemos em um tempo onde nós nos preocupamos com tantas coisas.
menos com a mudança da nossa vida espiritual, com a nossa vida cotidiana. E o Senhor nos traz essa palavra para dizer: é chegado o reino dos céus, o arrependimento genuíno, a transformação verdadeira, a libertação verdadeira de uma nova mente, de um novo coração, uma nova identidade. Não se apegue ao que os outros estão fazendo. Se apegue àquilo que Deus está fazendo hoje para você. E Deus está dizendo: eu quero te dar uma nova identidade, uma nova mente, uma nova forma de se portar, uma nova forma de agir diante da presença do Senhor. Apóstola, mas eu estou frustrada. Por quê? Porque você voltou até a mente de antes. Por quê? Porque você voltou a viver os pecados que Deus já tinha te libertado. Por quê? Porque você voltou a não ter restauração e comunhão com o Espírito Santo. Por quê? Porque você não recebeu de Deus uma identidade verdadeira. Você foi pegando identidade de pessoas para viver. Demorou para que eu entendesse que Deus tinha uma identidade para minha vida. Que Deus tinha me chamado com um propósito. E talvez você está perdido e Deus quer me usar nessa tarde, nessa manhã, para falar com você, para dizer: receba de Deus uma identidade, aonde você vai encontrar o rumo profético, o caminho que Deus tem para sua vida. Aleluia. Repito, arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Quais são as evidências que trazem em nós um verdadeiro arrependimento, apóstolo? Fala para nós. É uma mudança de atitude. É uma mudança de caráter. É uma nova vida. Pare de trazer os traumas que Deus já te libertou há muito tempo para o seu dia a dia. Aleluia. A Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 4, no versículo 16, o povo que estava em trevas agora viu uma grande luz. Deus está dizendo: eu vim para quem é prostituta, para quem é drogado. Eu vim para filhos, para filhas que entendem que é uma transformação de mente, que é uma transformação de vida. Aleluia. Talvez você está batendo a sua cabeça durante tanto tempo. Talvez você está aí, frustrada, frustrado. Quantas campanhas de libertação você já fez? Quantas pessoas você já pediu oração? Quantas pessoas você tentou imitar e ser igual? Quantas pessoas você tentou seguir? Aleluia. Entenda bem o que eu estou dizendo. É importante ter uma cobertura espiritual, sim. Mas uma cobertura que cuide da sua alma. Que te instrua na palavra. Que traga o entendimento à sua vida do que é um arrependimento verdadeiro. Você está vivendo frustrado, angustiado, decepcionado. Por quê? Porque até hoje você não tinha entendido o que era arrependimento. É o que acontece hoje em dia. Em muitas igrejas, em muitos ministérios, as pessoas aceitam Jesus. Tá lá acontecendo culto e todo mundo quer aceitar Jesus porque alguém profetizou, porque alguém revelou, porque alguém disse. E talvez você viveu isso em algum momento da sua vida também. Mas Deus está dizendo: olha, eu não quero que você se arrependa da boca para fora. Eu quero que o seu arrependimento seja genuíno, verdadeiro. E arrependimento verdadeiro vai mudar essas 4 coisas na sua vida. O seu intelectual, Romanos 12:2, que diz: transformai-vos pela renovação da sua mente. Arrependimento moral é o abandono do pecado, a mudança de comportamento. Ezequiel 18:30, que vai dizer: convertei-vos e afastai-vos de todas as vossas transgressões. Terceira coisa é o arrependimento espiritual, que é você retornar a Deus. Que é você ter comunhão
com Deus, com o Espírito Santo. Joel, capítulo 2, versículo 13, que vai dizer, olha, rasgue não somente o seu coração, mas não precisa rasgar suas vestes. Eu vou ler. Rasgai o vosso coração e não as suas vestes. Por quê? Porque tem pessoas que querem mostrar que está se arrependendo. E você não mostra, você age. Deus está falando coisas preciosas para nós essa manhã. Deus está dizendo, ei, não mude aquilo que você quer. Mude aquilo que o Senhor está te ensinando. Você quer ser próspero, quer ser abençoado, quer receber de Deus um novo tempo, uma nova identidade. Se arrependa verdadeiramente, mude a sua mente, mude o seu coração diante do Senhor. E aí, nós entramos na última área que o Senhor exige quando nós nos arrependemos genuinamente, verdadeiramente. Que é nós recebermos a identidade de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A mensagem já tinha sido pregada por João. E o povo ainda não tinha entendido. Jesus foi lá para Galileia, onde o povo estava perdido. E a Bíblia vai dizer que ele começou a pregar, dizendo, olha, se arrependam, mude a sua mente, mude o seu coração, mude a forma de você viver, se afaste do pecado. Rasgue o seu coração diante de Deus, você não precisa rasgar suas vestes, mas o seu coração. Receba de Deus uma identidade verdadeira. E quando você chegar a viver isso, o Senhor te dando a sua identidade verdadeira. Aquilo, ei, entenda, olhe para os seus dedos. São dedos, todos vão te ajudar. Mas cada um tem uma identidade, uma função. E Deus está dizendo, o corpo de Cristo é a mesma coisa, cada um tem a sua identidade, a sua função. Apóstolo, por que eu tô frustrada? Por que tudo que eu tento fazer não vai para frente? Por que eu não consigo fluir espiritualmente? Por que eu não consigo alcançar o ministério que Deus tem para minha vida? Porque você está querendo viver a identidade dos outros e Deus está dizendo, é tempo de eu te dar a minha identidade, uma identidade única com Deus. Renove sua mente, mude seu coração. Hoje é o primeiro dos 40 dias. E Deus está dizendo que você se arrependa genuinamente. Que você seja transformado verdadeiramente. É uma renovação de mente, uma renovação de coração, uma renovação de vida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas tem que mudar a sua mente. Tem que mudar a sua prática. Parar de querer enganar os outros. Eu vejo líderes que vai vender um carro, sabe o valor do carro? Dobra o valor porque é pastor e os outros não vai ter coragem de questionar para vender. Ei, seja justo nas suas escolhas. Seja justo na forma de falar. Seja justo na forma de agir. Renovação de mente, renovação de vida, renovação do seu comportamento. A gente fala que se arrependeu, mas a gente quer viver a mesma vida que Deus já nos libertou. E Deus está dizendo, então não renovou a sua mente. Não renovou a sua vida. Eu quero orar por você. É o primeiro de 40 dias. Vamos orar. Espírito Santo, Pai, eu quero te glorificar pela vida de cada um que está assistindo essa live. Espírito Santo, que o Senhor possa trazer identidades novas. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa transformar, Pai, a mente, a prática, o agir, o comportamento, Senhor, dos seus filhos. Que eles aprendam nesses 40 dias, Pai, contigo, Jesus. São 40 dias onde o Senhor vai confrontar a área em nós, onde o Senhor vai falar na nossa mente, no nosso coração, Espírito Santo. Áreas que nós precisamos de transformação. Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, que os teus filhos recebam a partir de hoje uma nova identidade,
um arrependimento genuíno, que eles possam ser transformados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, que os teus filhos possam viver a plenitude de um ministério, entendendo que o arrependimento traz neles, Pai, uma renovação de mente, uma transformação de vida. Senhor, uma nova prática, que é a prática do teu reino, a prática da palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, que os teus filhos possam viver esses 40 dias caminhando contigo a plenitude de uma nova identidade recebida pelo céu, entendendo que eles têm que se posicionar dentro daquilo que o Senhor deu a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor eu vou repetir pela última vez. Vai nos dizer em Mateus capítulo 4, no versículo 12 ao 17, que Jesus estava pregando e dizendo ao povo: olha, vocês que estavam em trevas, vocês precisam se arrepender porque o reino dos céus é chegado. E aquele que estava em trevas começou a ver a luz. A gente só começa a ver a luz de Cristo em nossas vidas. A gente só começa a ver a luz de Deus. A gente só começa a ver uma direção de Deus quando nós mudamos a nossa mente, como em Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando nós vivemos a renovação não somente no nosso intelectual, mas na nossa moralidade. Ou seja, abandonando o pecado, uma mudança de comportamento, como em Ezequiel 18:30. Convertei-vos e afastai-vos de todas as vossas transgressões. Quando nós entendemos e vivemos o que a Bíblia vai dizer, que é a mudança espiritual, o retorno a Deus, a renovação da comunhão, Joel 2:13, rasgai o vosso coração a Deus. Nós só mudamos quando nós começamos a praticar essas 4 coisas. Essas 4 direções de Deus. Uma identidade nova. Então carreguem diante de Deus, a partir de hoje, um arrependimento genuíno, em nome de Jesus. Para que o Senhor possa trazer, através de você, verdadeiramente vidas ao reino de Deus. Curados, transformados, com uma mente renovada, com um coração direcionado, sensível, genuíno. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar essa live salva. Vamos fazer a live pelo YouTube também. E você é o nosso convidado. Deus abençoe seu dia, a sua casa e a sua família. Arrependei-vos mais uma vez, genuinamente, diante do Senhor. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês.